Depois de várias dezenas de quilómetros a correr com esta câmara, seja durante o dia ou durante a noite, só falta um único teste para te dizer o que é que eu acho sobre a Insta360X3. E esse teste que eu vou fazer será no primeiro parque aquático coberto da Península Ibérica. Antes de levar esta câmara para dentro d'água, há alguns pontos que deves considerar para não teres nenhuma fuga. A primeira coisa é que a bateria deve estar devidamente encaixada e obviamente carregada. Já agora o cartão de memória está aqui dentro, para colocares de uma forma mais simples. Também a parte onde vai fazer o carregamento tem uma tampa que vai proteger devidamente e novamente tudo devidamente fechado para não teres nenhum problema. O que tu deves ter atenção em relação a estas lentes, que são muito sensíveis, ou seja, podem arriscar com facilidade, mas para isso eu uso sempre aqui uma proteção de silicone para não ter esses problemas. Com estas lentes vais poder fazer time-lapse, fotografar e, claro, filmar. Tens duas possibilidades, ou utilizas as duas lentes ou então apenas uma. No caso de utilizares as duas, entras no modo 360 graus, ou seja, podes filmar tudo aquilo que tu queres e no final vais na edição selecionar onde é que queres que a câmera esteja a apontar, entre muitos outros modos. Contudo, o que é que eu quero falar aqui? Sobre a qualidade de imagem, onde tens 5.7K e neste caso, se quiseres aumentar o número de frames por segundo, baixas a resolução para 4K e tens acesso a 60 frames por segundo, tendo em conta que na 5.1 tens apenas 30. Se quiseres utilizar apenas uma lente, onde vais conseguir exportar 4K a 25 frames por segundo, e estou a dizer exportar isto porque se quiseres exportar os 5K da 360, são 5K neste caso a dividir ou expandido pelos 360 graus. Eu diria que não vais obter mesmo os 5K, portanto tem isso em consideração. Contudo, vais poder trabalhar a edição no programa dedicado, onde podes também tentar extrair aí o máximo de qualidade. Vou colocar o link diretamente aqui na descrição. Agora sim, depois de ir para dentro da água, de experimentar em diversos ambientes, tendo em conta que algumas zonas tinham mais e menos iluminação, quero não só mostrar-te estas imagens, mas também que tu verifiques esta questão do stick, que 95% das vezes funciona muito bem, ou seja, através da inteligência artificial e do software que vem com a própria câmera, ele vai remover automaticamente. Atenção que remove da imagem que estás a ver, mas se tiver muita luz e tiveres sombra, ou seja, se o stick estiver a fazer sombra no chão, aí ele não vai desaparecer, vai aparecer no chão, até fica assim um pouco estranho. Tem isso em consideração, às vezes quando eu estou a correr, isso acaba por acontecer. E deves ter as lentes perfeitamente limpas, pois basta ter um mínimo de sujidade que ele vai logo ficar com ali um efeito um pouco estranho, mas a maior parte das vezes funciona muito bem. Se um dos teus objetivos é utilizares mais a câmera em modo noturno, ou então numa zona com pouca luz, aí a minha sugestão é que passes para o modo manual, ou seja, tens de alterar aqui algumas definições para garantir que tens a melhor imagem possível. E mesmo assim não é perfeita, contudo o que tu podes ver foi o resultado depois de fazer alguns testes, e este aqui é o que eu consigo extrair da máxima qualidade, mas também devo dizer-te que em termos de câmaras de ação é complicado obter, até porque o forte não será o sensor, digamos assim, é mais o objetivo de captar imagens em movimento, em ação. Esse é que é o objetivo principal, e aí normalmente temos condições de luz mais propícias. E a nível de estabilização, é incrível. Como eu já partilhei, eu corro muitas vezes com esta câmera, muitas vezes a 4 minutos por quilómetro, e posso dizer-te que mesmo a saltar ou mesmo em algum asfalto que acaba por ter aqui uma zona mais de trail com um impacto superior, ela porta-se muito bem. A estabilização é das melhores que eu já pude testar. Em termos de autonomia, eu diria que ela tem um pouco menos comparativamente com a versão anterior, contudo vais conseguir aguentar, depende da gestão que estás a fazer, entre 30 a 40 minutos, lá está, isto vai sempre ter aqui alguns pontos de diferença consoante a resolução também que estás a utilizar, mas por norma é esse o tempo que eu utilizo quando eu estou numa prova ou estou em algum momento em que eu preciso extrair o máximo possível e eu tenho de fazer aqui uma boa gestão. Claro que depois podes ter sempre uma outra bateria para trocares e para rentabilizares mais o tempo de utilização da câmera. Já agora devo dizer-te que eu testei a versão anterior, até tive durante muito mais tempo que esta. Se achares que faz sentido eu fazer uma comparação entre os dois modelos, coloca aí nos comentários para depois eu fazer um vídeo dedicado. E agora, se me perguntares o que é que eu gostei mais nesta câmera, então a primeira coisa foi a estabilização, que sem dúvida é incrível. Depois a qualidade de imagem com condições perfeitas de luz, sem dúvida o que ela consegue oferecer
propriamente tu nem vais saber de que câmera é que estás a extrair, a imagem é mesmo muito boa. Para além disso, os 60 frames por segundo, algo que a versão anterior não tinha, consegues fazer slow motion, embora neste caso seja a 4K, e depois a flexibilidade que consegues ter, a versatilidade de filmar e editares depois na pós-produção, onde vais escolher o local para onde queres que a câmera está a apontar, neste caso no modo 360. E se me perguntares o que é que eu não gostei tanto ou que alteraria nesta Action Camera, a primeira coisa é, neste caso, a sensibilidade destas lentes, portanto, podem-se riscar com alguma facilidade, devem estar devidamente protegidas. Para além disso, a questão de estares a filmar a 5K, mas quando passas para a exportação, não é, neste caso, a qualidade que vais extrair, isto porque está a expandir pelos 360, portanto, algo que tu deves mesmo considerar. E depois duas questões que se prendem com, eu diria, praticamente todas as Action Cameras, que deves ter as lentes bem limpas, senão não vais extrair a imagem na melhor qualidade, ou pelo menos se estiveres a 360 graus, vai fazer ali muita diferença e com algumas diferenças na edição. E apenas mais duas notas que estão relacionadas, neste caso até com praticamente todas as câmaras de ação. Uma sobre a qualidade quando estás em pouca luz, portanto não é a melhor, contudo até sai muito bem. E depois quando tens as lentes um pouco sujas, vai fazer aqui alguma diferença, neste caso no 360 graus, fica ali um efeito um pouco estranho, portanto algo que acontece praticamente em todas as câmaras de 360. Este é o som que tu podes obter e atenção que há uns adaptadores onde podes alterar para um microfone externo, onde sem dúvida a qualidade vai ser superior. Contudo, ainda assim consegues perceber, eu já fiz alguns testes antes, mesmo com algum vento, até porque tem vários microfones, consegues aproveitar muito bem a informação que consegues obter da câmera. E agora está no modo 4K, 60 frames por segundo, o que vai permitir slow motion. E antes de passar à conclusão, quero apenas recordar que neste canal tens todas as semanas um novo vídeo sobre tecnologia. Se quiseres acompanhar, não te esqueças de subscrever e passa também pelo meu Instagram para saberes um pouco mais sobre o que eu estou a testar. Como conclusão, devo dizer-te que esta câmera, sem dúvida, é a que eu vou utilizar sempre durante todas as minhas corridas, todas as minhas provas que tenha, sempre que quero captar alguma imagem, algum momento de ação, é para mim a melhor câmera. Não só porque tem este stick que depois fica invisível, mas pela versatilidade de ser 360 graus e eu poder, quando estou a editar, escolher o ângulo onde ela está a olhar, mas também pela qualidade de imagem que é muito boa. E a estabilização também, devo considerar isso. Eu, por norma, filmo sempre 5K e faço a exportação para 4K para ter aqui a melhor qualidade possível. Posso adaptar o bitrate também, que me dá sempre a melhor imagem possível. E eu vou colocar aqui alguns links e mesmo também alguns exemplos para verificares que consegues extrair um resultado muito bom mesmo. Sem dúvida que é a melhor câmera que eu poderia ter neste momento. Se eu pudesse escolher e definir aqui apenas um ou dois pontos que alteraria, era mesmo a questão do peso. Não é que ela seja muito pesada, mas quando vou correr noto perfeitamente que se fosse um pouco mais leve era interessante. E depois esta questão da resolução que pode alterar, porque é sempre 5.7K, neste caso a expandir por os 360 que ela acaba por captar, mas fora isso, sem dúvida, é uma das câmaras excelentes. Eu devia ter há muito mais tempo atrás adotado esta opção, mas depois de várias horas de gravação e também de muitos quilómetros a utilizar esta câmara, aliás, ela já fez comigo, por exemplo, várias meias maratonas, portanto é uma boa companheira e neste caso até costumo brincar a dizer que vai sempre um pouco mais à frente, chega sempre primeiro que eu à meta. É uma excelente opção para qualquer tipo de atividade. E depois também tens aqui alguns extras que podes adotar para colocar, neste caso, um suporte para quem anda de moto, ou então para quem faz outro tipo de atividades, podes sempre adaptar consoante aquilo que tu pretendes. Tens ainda um stick bastante interessante que a faz parecer quase um drone. Já agora isso é uma questão que me fazem muito, qual é que é o drone que eu costumo utilizar. Neste caso é esta câmara, devido aos vários efeitos que tem disponível. Em relação ao som, quero apenas indicar-te que é uma opção bastante razoável, não é perfeito, neste caso irias ter aqui alguns acessórios externos que vão ajudar a teres um som com uma qualidade superior, ainda assim capta com muita qualidade. Portanto, ficas aqui com a minha opinião e se quiseres ver o vídeo
que eu falo sobre o modelo anterior está aqui na descrição, que podes verificar, e ainda a visita a este parque aquático, onde podes verificar nestas imagens, que sem dúvida que foi uma ótima experiência, ótimo para levares este tipo de câmaras. Espero que de algum modo tenha ajudado. Não te esqueças de acompanhar tudo aquilo que eu faço neste canal e encontros por aí para um próximo vídeo. Um grande abraço.